Fala, meus queridos invictos, hoje estou aqui para apresentar para vocês os melhores investimentos de renda fixa para você investir em 2023. Além de falar de algumas alterações que a Anbima fez em alguns títulos de renda fixa e que passam a valer esse mês, é importante você saber. Além disso, quero comentar também sobre a nova modalidade de Tesouro Direto que vai ajudar você no seu fundo de aposentadoria. E antes da gente falar os melhores investimentos de renda fixa, vale a pena comentar que os melhores investimentos para você talvez não sejam os melhores investimentos para mim e vice-versa. E por que disso? Porque a gente tem objetivos diferentes e isso interfere completamente em qual que é o melhor investimento para cada um. Eu posso estar investindo, por exemplo, para aposentadoria e você está investindo para comprar um imóvel. Eu posso estar investindo para não perder poder de compra e você investindo, por exemplo, para fazer uma reserva de emergência. E assim os objetivos vão mostrando qual que é o melhor título de investimento para aquela função. Então sim, os objetivos eles são essenciais na hora de você escolher um título. Então não pensa só em rentabilidade, ver qual está pagando mais, certo? Porque a gente tem várias coisas a analisar e o que você quer fazer com esse dinheiro é essencial. Se você está montando uma reserva de emergência e pega um título a prazo, que você só pode resgatar daqui a, por exemplo, 90 dias, é muito complicado. Se você passar qualquer perrengue nesse meio tempo, você não vai conseguir resgatar esse dinheiro. E lembrando, claro, que todo investimento de renda fixa é um empréstimo que você faz a uma instituição, seja ela uma empresa, o governo ou o banco, e recebe em troca os juros por esse empréstimo. E agora, sem enrolação, bora para os títulos. Primeiro, o Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele é a modalidade mais segura de investimento em renda fixa que a gente tem no Brasil e é um investimento que vai seguir a taxa Selic. A taxa Selic é essa que hoje está em 3,75% ao ano. Nele você empresta dinheiro para o governo através do Tesouro Direto e você recebe então os juros da taxa Selic. Se você ainda não sabe o que é a taxa Selic, a gente já fez um vídeo completo sobre a taxa Selic e mostrando por que ela é a taxa mais importante da economia. Vale a pena você ver esse vídeo. O Tesouro Selic possui liquidez diária, então você pode resgatar a qualquer momento, além de contar com a garantia do Tesouro Nacional, ou seja, a única forma do governo não te pagar é o governo falindo e o governo não vai falir. Então é um investimento super seguro, com fácil liquidez e ele serve então para quê? Ele vai servir principalmente aí para quem precisa de liquidez para os seus investimentos, então é um investimento que eu quero resgatar mais cedo, ou para reservas de emergência, afinal você precisa resgatar esse dinheiro assim que você precisar. Além de ser ideal para quem quer sair da poupança e tem medo de colocar em algum outro título de investimento. O segundo é o Tesouro Pré-fixado. Também é outra modalidade do Tesouro Direto, onde você empresta dinheiro para o governo e ele vai te oferecer um juros fixo durante todo o período. Por exemplo, um Tesouro Pré-fixado 2026 com um juros fixo de 12,5% ao ano. Mas, Victor, isso não seria abaixo do Tesouro Selic? Sim, mas tem uma questão, a taxa Selic pode mudar. Da mesma forma que a taxa Selic hoje está em 3,75% ao ano, ela já esteve em 2% há um tempo atrás. Então ela pode acabar caindo e se a taxa cair, acontece que o Tesouro Pré-fixado ele acaba tendo uma vantagem por estabilidade. Sem contar que ele é fundamental para você já saber o quanto vai resgatar lá na frente. Mas aqui você tem que tomar cuidado com uma coisa, você só vai receber os juros pré-fixado se levar o título até o final do vencimento. Se você vender o título antes do vencimento, você pode sofrer algo chamado marcação a mercado, que dependendo da variação dos juros pode fazer com que você tenha prejuízo caso esses juros subam ou até um pouco mais de lucro caso esses juros baixem. Esse título é ideal para quem quer investir com um objetivo muito específico e com um valor já determinado. Por exemplo, eu quero comprar um carro daqui a 2 anos. Você já sabe quanto precisa investir por mês no pré-fixado para receber o valor daquele carro no fim dos 2 anos. Inclusive, você pode usar o próprio site do Tesouro Direto para fazer as simulações e saber quanto você precisa investir por mês para chegar no valor que você quer. Em terceiro, o Tesouro IPCA+. O Tesouro IPCA+, ele é um título híbrido, então ele tem um componente pós-fixado, que seria o IPCA, que é o indexador da inflação, e mais uma parte pré-fixada que ele vai te dar de juros positivo.
Por exemplo, um título de IPCA mais 2028 com IPCA mais 6%, ou seja, ele vai render a variação da inflação durante o período e mais 6% ao ano, ou seja, você sempre fica com juros positivo. Então não importa o quanto que a inflação avance, você vai ter o rendimento corrigido pela inflação e mais aquela taxa de juros, fazendo que você nunca perca poder de compra. Eles são títulos a prazo e também sofrem marcação a mercado. Eles são ideais para carteiras de longo prazo, como você, por exemplo, investir numa aposentadoria, ou você simplesmente querer manter o seu poder de compra por um longo período com um valor que você não vai utilizar no curto prazo. Como, por exemplo, um acúmulo de capital. E antes de continuar, eu tenho uma pergunta para você. Tá gostando do vídeo? Se está gostando, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e ajuda o nosso canal a crescer, que o seu feedback nos ajuda demais. Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, @investidoresinvictos lá no Instagram, para a gente ter um contato mais direto. E voltando aos melhores investimentos de renda fixa de 2023, nós temos um novo título no Tesouro Direto, o Tesouro Renda Mais. O Tesouro Renda Mais, na minha opinião, ele é uma das melhores invenções do mercado financeiro brasileiro nos últimos anos e ele surgiu aí para complementar a aposentadoria da população. Não é surpresa que o INSS é deficitário e causa problemas tanto para os cofres públicos quanto para os aposentados. E o Renda Mais ele vai servir como um sistema complementar à aposentadoria social, quase como se fosse uma previdência privada, só com algumas regras diferentes. Nele, o contribuinte vai responder a um questionário dizendo quantos anos ele tem, com que idade ele quer se aposentar, e aí ele vai te indicar o título ideal e já também falar o quanto você precisa aportar por mês. Assim o investidor consegue prever a própria aposentadoria, além de não causar déficit nos cofres públicos. Estes títulos são híbridos, assim como o IPCA+, então você também não vai perder poder de compra e vai ter sim a correção pela inflação. Lembrando que são títulos de longuíssimo prazo, então não importa que tipo de rentabilidade grande estejam oferecendo, se você precisa de dinheiro a curto prazo, não invista nesse tesouro. Agora, se você quer um investimento para longo prazo, para aposentadoria, receber a renda passiva, eu acho que ele é ideal para você. Lembrando que esse título ele tem uma fase de capitalização, onde você vai aportando, e aí uma fase de recebimento, onde você vai recebendo os resultados desse investimento, como seria de fato a sua aposentadoria. Em quinto lugar, os CDBs. A gente está vivendo um período de juros muito altos, e para a rentabilidade da sua carteira, subestimar a renda fixa não é uma boa ideia. É inegável que com a renda fixa alta, os investimentos de renda variável tendem a ficar mais baratos e você acaba lucrando mais quando o mercado se recupera. Mas quando você diversifica bem os seus investimentos, sabe o seu perfil de investidor e sabe que pode ganhar 3,65% ao ano sem fazer nada, por que não investir em renda fixa? E junto com o Tesouro Selic, os CDBs eles trazem aí o valor do CDI, que também é atrelado à taxa Selic, fica aí 0,1% abaixo, e também você consegue investimentos com liquidez diária para resgatar quando precisar. Além de que ele conta com a garantia do FGC, ou seja, o Fundo Garantidor de Crédito, de até R$250 mil. Em sexto, LCI e LCA, letra de câmbio imobiliária ou letra de câmbio do agronegócio. São dois setores aí com um incentivo do governo, afinal, imóveis e agricultura representam grande parte da nossa economia. Então esses títulos eles têm uma vantagem competitiva que é a isenção de imposto de renda. Você não paga imposto de renda sobre o rendimento daqueles títulos. A questão é que esses títulos eles podem variar de maneiras diferentes. Pode ser um LCI ou um LCA indexado à Selic ou à inflação, ou pode ser um título pré-fixado, né? Eles funcionam de maneiras diversas, mas depende de título, você vai observar certinho como estão os outros títulos dessa modalidade, mas sabendo com esse benefício livre de imposto de renda. E por último, e não menos importante, vamos falar das novas regras da renda fixa para algumas modalidades de título privado. Por determinação da Anbima, que é a Associação de Mercado de Capitais, que faz algumas regulações aí para a gente ter melhores práticas no mercado, tanto em títulos quanto nos serviços bancários, ela fez uma nova determinação que faz com que alguns títulos tenham agora marcação a mercado. São eles os CRIs e os CRAs, que são também dívidas imobiliárias ou do agronegócio, debêntures e títulos de crédito privado.
Os CRIs e os CRAs, eles são certificados de recebíveis ou imobiliários ou do agronegócio. Também são títulos a prazos, ligados a dívidas e possuem também isenção de imposto de renda. As debêntures são títulos em que você empresta dinheiro para uma empresa e ela te devolve com juros, geralmente com juros maior do que a Selic, afinal você está correndo o risco da empresa e não o risco do governo, e não conta com garantia da FGC. A garantia se torna o próprio patrimônio da empresa. E os títulos de crédito privado são basicamente fundos de investimento que podem ter uma parcela do CDI, ou alguns podem estar atrelados a títulos públicos, outros podem estar atrelados a outros títulos como os próprios LCIs, os CRIs e os CRAs ou algumas debêntures, enfim, acaba variando de título para título. E o que muda neles agora é a transparência. Antes você comprava o título e via acompanhando proporcionalmente até o vencimento. Hoje é diferente. Você comprando o título de investimento, ele vai vir com o valor unitário dele, que sempre existiu, mas os bancos não mostravam. Agora você vai poder ver o valor unitário desse título de investimento. Acontece que se o emissor desse título, o banco ou a financeira que você investiu, alterar esses juros que ele oferece, seja para cima ou para baixo, esse valor unitário do título pode mudar e você pode vender esse título no mercado secundário. Então vamos supor que você compra debênture de uma empresa com um valor de 12% de juros ao ano e passou-se 3 meses e a empresa começa a emitir debêntures com juros de 10%. Percebe que a sua debênture atrelada na mesma empresa, às vezes no mesmo prazo, tem um rendimento maior? Acontece que o valor unitário do seu título também se valoriza e aí você consegue vender esse título com mais lucro. Só que se o emissor decidir aumentar os juros, o seu título acaba ficando com um juros menor e acaba valendo menos. O que no prazo final não vai interferir em nada, você vai receber exatamente aquilo que o título propõe. Só que, se você vender antecipado ao título, aí você tem essa mudança de marcação a mercado. E é exatamente esse o ponto que você precisa prestar atenção. Se você comprar um desses títulos e o valor estiver negativo, não venda esse título. Não venda esse título no prejuízo. Se você vender, você vai perder dinheiro. Se levar até o vencimento, ele vai oferecer exatamente aquilo que está proposto no título. Se ele te ofereceu 10%, 12%, 13%, vai ser o valor prometido no final do período, se levar a vencimento. Então nunca venda um título antecipado com prejuízo. É besteira. Entenderam? Se entenderam o recado, então deixa o like para eu confirmar que vocês entenderam o que eu passei. Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários. Também se inscrevam no canal para ver os próximos vídeos. A gente tem bastante vídeo aqui no canal também para vocês acompanharem. Ative o sininho para receber notificações sempre que a gente lançar vídeo novo e acompanhe a gente também nas redes sociais. Eu espero ter te ajudado, eu te desejo muito sucesso e até o próximo vídeo.